Valor à vista. Valor a prazo. Oi. Ô, amigão, eu tô com pressa. Dá pra tirar o carro um pouquinho? Qual é, cara? Vá pro inferno. Além da música. Verdade. Liberdade. Esperança. O que está acontecendo? Sinais. Além do inferno. A procura pelo amor. Escolha um destino. Você escolheu inferno. Você quer ir para o inferno? Ir para o inferno. Me mandaram pro inferno. Escutei uma música chamada Morcego Saído do Inferno. Nós dizemos que inferno e fazemos da vida dos outros um inferno. Mas eu nunca percebi que era um lugar de verdade. A maioria das pessoas acha que fica lá embaixo. Mas de acordo com meu GPS, fica nessa estrada. Indo para o inferno. Por favor, siga a rota exigida. Eu achei que a essa altura já estaria esquentando um bocado. Inferno. Estado de Michigan. Escritório de Previsão Climática. Bem-vindo ao inferno. O Grito. Sorvete do inferno. Roma, Itália. Este é o Museu das Almas no Purgatório, em Roma. Os artefatos neste museu vieram de toda a Europa e ficam em exibição para motivar os visitantes a rezar pelas almas presas no purgatório. A história diz: o purgatório é como a metade do caminho entre o paraíso e o inferno. Não sei se notaram, mas tudo neste museu parece estar queimado nas extremidades. O purgatório não é exatamente um destino de férias ideal. E me disseram que o inferno é muito pior. Mão do último ladrão. Cérebro de Abe Norman. Olhos de residentes com picles de pimentas. Doações são bem-vindas. Olá, bem-vindo ao inferno. Obrigado. Tendo um bom dia? Eu tô sim, obrigado. Que bom. É. Então, aqui é o inferno. É. Está de visita hoje? Estou. De onde vem? Austrália. Austrália? É um bocado longe, né? E como? Por que diabos demorou tanto? Eu estava pensando nisso. Entre e sinta-se em casa. Eu posso dar uma olhadinha? Siga em frente. Muito obrigado. Se puder nos ajudar, avise, Obrigado. tudo bem? Como essa cidade não muito longe de Detroit, em Michigan, acabou com esse nome, é praticamente uma lenda local. Mas uma coisa é certa, o nome não fez mal a ela.
Todos os anos, Inferno patrocina a corrida Correndo pelo Inferno, a reunião de carros antigos Dirija para o Inferno e a equipe de previsões climáticas local monitora a cascata aqui pertinho para saber se o inferno finalmente vai congelar. É tudo pela diversão. A cidade até promoveu uma festa no dia 6 do mês 6 de 2006, vendendo souvenirs por, adivinhem, $6,66. Eu acho que vou levar essa. Somente metade da maldade. Padre Maio, temos esta pintura a fresco, ilustrando o purgatório. Como esta pintura explica o purgatório? Esta obra de altar, como se chamam esta pintura, é uma das maiores que temos aqui em Roma. É uma obra parecida com aquela do século IV, do tempo de Giotto, que tem uma finalidade didática de catequese, ou seja, ensinar alguma coisa que tenha um sentido teológico, ou seja, o dogma do purgatório. Como podemos ver no centro, temos um Jesus de infinita misericórdia, o Sagrado Coração, que ama os homens e é cheio de misericórdia. À sua direita temos Nossa Senhora e à sua esquerda São José intercedendo pelas almas no purgatório. Porque o dogma do purgatório afirma que quando formos perante o Senhor, infelizmente não estaremos completamente puros e cheios de luz e precisaremos de um período que podemos chamar de descontaminação da miséria humana. O purgatório serve para isso. O purgatório não é um local de punição, é um lugar, a antessala do paraíso. E por isso, por meio da prece dos outros e com o auxílio dos santos, e é claro com as ofertas das missas santas, nós podemos dizer que aqueles que esperam no purgatório são purificados e podem entrar no paraíso. E aqui temos representado de um lado o purgatório, que é representado, como podemos ver, com sinais como o fogo, e depois temos a oferta da missa, que o sacerdote faz, mas quem a oferece é Jesus Cristo. Vemos o anjo que leva a oferta para o céu, e depois o anjo que passa pelo purgatório para levar as almas purificadas ao paraíso. Veja agora o outro anjo na porta do paraíso. Este modo de explicar serve para explicar àqueles de menor entendimento intelectual uma doutrina, um dogma de fé que não é muito fácil de entender, não é fácil para ninguém entender. Não são todos que aceitam o mistério e não aceitam porque esse mistério foi revelado por Jesus Cristo e chegou a nós por meio de suas palavras disseminadas pela Santa Igreja. Então venha comigo, eu vou mostrar mais algumas coisas. Conte um pouco mais sobre o fundador desta igreja, Victor de Witt. Bom, o padre de Witt, ele foi um missionário francês do Sagrado Coração. O padre de Witt sempre foi uma pessoa que teve grande veneração pelas almas no purgatório. E isso explica por que ele, em uma viagem por toda a Europa, colecionou esta imensa documentação que conseguimos ver agora. E também porque as pessoas que moram em Roma conhecem como o nome oficial desta igreja é Sagrado Coração de Prati, para se distinguir da Sagrado Coração que está perto da estação terminal, que é a de San Giovanni Bosco. Ou seja, Sagrado Coração de Prati, mas as pessoas sempre a chamaram de Sagrado Coração do Sufrágio porque o padre de Witt sempre teve essa devoção pelas santas almas do purgatório e porque sempre celebrou missas pelo sufrágio das almas do purgatório. Por isso, sufrágio, Sagrado Coração do Sufrágio e o nome oficial Sagrado Coração de Prati do Castelo.
cheira mal aqui. Sabia que, em média, as pessoas jogam fora 1 tonelada de lixo a cada ano? É muito lixo. Mas, por mais que seja desagradável, podemos encontrar coisas bem interessantes nos lixões. Tudo aqui tem uma história. E tudo teve uma vida fora daqui. Aqui é o lugar final. Mas por alguma razão, aqui é tudo lixo, empilhado para apodrecer. Camiseta barata do inferno, Michigan. A palavra inferno faz parte do imaginário e traz emoções. E qualquer cidade com o nome de inferno chamará a nossa atenção. Mas muitas pessoas, quer acreditem ou não no conceito de purgatório e inferno, criam imagens de tormento e tortura. Um lugar onde pessoas queimam eternamente como punição por seus pecados. A lógica é bem simples. Deus afirma que é amoroso. O inferno que ele fez não é. Eu já tive inimigos na vida e o sofrimento eterno não é um destino que eu desejaria nem ao pior deles. E eu acho que nem vocês. Então ficamos assim. Ou nós somos mais piedosos do que Deus, e ele é vingativo, sádico e cruel, ou de alguma forma, alguma coisa está errada. Deus, na verdade, é amor. E qualquer tortura eterna em um inferno em chamas não existe. Mesmo assim, a Bíblia fala do inferno. Então, onde é que ele fica? Jesus viu algo parecido a este lugar em seu tempo. Fora da cidade de Jerusalém, havia um vale conhecido pelos habitantes de Guerrena. Por gerações foi praticamente um lixão. Toda a área ardia em chamas, queimando o lixo de Jerusalém. Aos habitantes de Jerusalém parecia que o local sempre ardia em chamas, e por isso sabemos que Jesus falava inferno quando se referia a Guerrena. Ela imediatamente trazia aquela imagem, aqueles que o escutavam pregar. Fosse um par de sandálias velhas ou os corpos dos pobres que não tinham dinheiro para pagar seus enterros, o lixão de Guerrena era onde terminavam. Guerrena era sinônimo de rejeição e destruição. Pois Deus amou tanto o mundo que a ele entregou seu único filho, e aquele que acreditar nele não perecerá e terá a vida eterna. Quais os dois destinos que encontramos aqui? Somente dois existem. Um promete a vida eterna, o outro a simples decomposição. Aqui não fala em queimar eternamente em dor e sofrimento, somente vida ou morte. Fazemos nossa escolha e as consequências são eternas. Ou vida eterna, ou distanciamento daquele que nos deu a vida. Mas o demônio gostaria que acreditasse que é como uma boneca, amada um tempinho por Deus e então descartada. É a imagem que gostaria de passar, a imagem de que Deus está nos atrasando, tentando nos pegar para nos punir por nossos pecados, para nos ensinar uma lição que não esqueceremos. Mas a Bíblia traz uma imagem distinta, onde Deus estende sua mão para oferecer a nossa salvação. E no final podemos aceitá-la ou rejeitá-la. A escolha é nossa. Gostaria muito de saber como as pessoas acabam no purgatório e como podemos ajudá-las. Bom, a respeito de sermos destinados ao purgatório, o que em si é ter o destino do purgatório na hora da morte,
porque depende de como morremos. Se morremos em pleno amor a Deus, na graça de Deus, vamos ao paraíso. Se temos algum pecado a ser redimido, vamos para o purgatório. Mas se estivermos com pecados graves, e conscientes disso, infelizmente, nós acabaremos indo para o inferno. Por isso, nosso famoso poeta Petrarca sempre dizia: eu tenho medo deste momento, do momento da morte. Ele a chamava de duvidosa jornada, porque dela depende toda a nossa existência de pós-morte. Se estamos no pecado, mesmo se estamos livres de nossos pecados, mas a culpa sempre levamos conosco, então devemos nos purificar no purgatório. Depois, quando a bondade de Deus disser que estamos suficientemente purificados, então entraremos na glória, na luz do paraíso. Ou seja, quem nos comanda ali é Deus em pessoa, em sua justiça infinita, que nos diz para ficar um pouco na antessala para nos conhecermos. Sendo a antessala ao purgatório, porque os outros que têm mérito para ficar no purgatório não podem ter mérito por si mesmos. Porque com a morte encerra o período de criar méritos e criar deméritos. Enquanto estamos vivos, podemos fazer o bem e o mal. Mas após a morte podemos fazer mais nada. Nem o bem, nem o mal. O que está feito, está acabado. Mas se outros nos querem bem, são ligados a nós, e com um vínculo da caridade de Jesus Cristo, e com outros vínculos de amor, por exemplo, o pai e a mãe amam seus filhos, e um filho, eu acredito, ama também os seus pais. E por isso ele decide celebrar missas para o próprio pai e para a própria mãe, fazer o bem em sufrágio de seus pais. E assim, com o bem que faz o filho a favor de seus pais, ele conquista um mérito, e Deus leva isso em conta. Por outro lado, aqueles que estão no purgatório por si mesmos não ganham méritos. Entretanto, ações nossas que estamos aqui na Terra em luta trazem um merecimento. Podem rezar por nós, não por si mesmos, mas por nós podem sim. Essa é a doutrina da Igreja sobre esse assunto. Se o inferno precisasse de outro nome, certamente seria o deste lugar. Se se encontrasse na plataforma de trens de Dachau, perto de Munique, saberia do perigo que corria. Dachau foi um dos primeiros campos de concentração de Adolf Hitler e foi o protótipo para futuros campos como o de Auschwitz. Qualquer pessoa fora do ideal nazista poderia acabar aqui. E nunca saberemos exatamente quantas pessoas morreram durante os 12 anos de atividade neste campo. Dachau, Alemanha. É difícil ficarmos indiferentes neste lugar. Mal podemos imaginar o que deve ter sido ficar preso aqui. O trabalho leva à liberdade. "200.000 pessoas comuns,
foram forçadas a viver em condições extremas. Imagine-se vivendo nessas condições horríveis, sob constante ameaça de morte e doenças, desnutrição, espancamentos, tiroteios e suicídios. Andando nessa avenida com árvores verdes e um ambiente de paz, é difícil imaginar que homens e mulheres viveram e morreram aqui. As emoções que sentimos ao andar aqui são fortes. É um lugar que nos toca. E nos faz imaginar como alguém pôde originar tanto sofrimento e dor na escala desses campos de morte. Sei no que está pensando. Deus deveria ser um Deus de amor, certo? Como poderia permitir a existência de lugares como o purgatório e o inferno? Não encontramos nenhuma menção ao purgatório na Bíblia. É uma invenção da igreja medieval. Deus não fez isso. Sua razão de ser, como diz a igreja, é purificar as pessoas antes de entrarem no paraíso. Entretanto, Deus nos diz que Ele já fez isso por meio de Cristo. Você e eu, nós temos a salvação assegurada. Tudo o que precisamos fazer é aceitar Jesus. Como parte da política de Hitler, milhões de homens, mulheres e crianças foram exterminados na Alemanha e na Polônia. Aqui em Dachau, mesmo sem usar as câmaras de gás na escala de Auschwitz, elas ainda eram mortais. Os fornos de Dachau queimavam dia e noite e ainda não davam conta de todos os corpos. Tudo foi feito para acabar com os vestígios das pessoas que eram mortas aqui. O crematório foi o local de descanso final de mais de 30.000 pessoas. O que este lugar nos diz sobre a pessoa que o criou? Se eu dissesse que Hitler foi um homem de amor, acreditaria em mim depois de ver isso? Se ser queimado no inferno é verdade, é isso que nos pedem ao pedir que acreditemos em Deus. O amor de Deus é capaz de criar uma coisa muito pior do que isto? Não, não é. E com tal distorção da imagem de Deus, não me surpreende que haja tantas pessoas com medo dele, ou que simplesmente o rejeitem. Na verdade, a imagem do inferno como um mundo subterrâneo, cheio de forcados e diabos chifrudos, não vem da Bíblia. Então, de onde vem? De partes da Bíblia tiradas do contexto, da mitologia grega, de ensinamentos da igreja medieval e de algumas imagens criadas por Dante e Milton. Daí vem nossa visão do inferno. Imagino como deve ser para Deus perceber como é tão mal entendido. Ser objeto de horror e terror. Ser mostrado como alguém pior do que Hitler.
capaz de causar mais dor do que qualquer um conseguiria imaginar. Nessa épica luta que temos entre o bem e o mal, Satanás, inimigo de Deus, está feliz. Nada seria mais eficaz para desacreditar Deus do que sua imagem de tirano vingativo, adepto da tortura eterna. A triste verdade é que a única tortura eterna estará no coração de Deus, porque somente Deus entende perfeitamente o valor do ser humano. Quanto vale uma vida? E a alegria que ele sente pelos que o aceitam nunca poderá substituir a dor por aqueles que ele perdeu para sempre. Em honra da 42ª Divisão do Arco-Íris, os libertadores do campo de concentração de Dachau e a eterna memória das vítimas da barbárie nazi. A Bíblia diz que um dia no futuro, Deus entrará na história dos homens com tanta força que nada mais será o mesmo. Escute sua promessa. Deus acabará com todas as lágrimas dos teus olhos. Não haverá mais mortes, nem tristeza ou choro, nem haverá mais dor, pois as coisas antigas terão passado. Essa imagem de Deus é bem diferente da dos afrescos do inferno. Deus faz tudo o que pode para encorajar nossas decisões por Ele. Ele não quer que ninguém pereça. Ele quer salvar todos nós. Mas Ele não irá nos forçar, porque no fim a escolha tem que ser nossa. E essa escolha é bem simples. Viver ou morrer? Deus ou nada? Para mim, essa escolha é fácil. Nunca mais.